Um homem enfrenta um turbilhão de traição e injustiça após o divórcio. A descoberta de uma verdade escondida por anos muda completamente sua vida, levando a uma batalha na justiça que traz revelações surpreendentes e reviravoltas emocionais. Minha ex-esposa me fez ser preso por pensão alimentícia até que um teste de DNA provou que eu não sou o pai, e então, eu tive minha vingança. A primeira coisa que Emily me disse quando entrei pela porta, sem aviso, sem conversa, foram aquelas 4 palavras. Fiquei em choque. Sim, a gente tinha tido nossos problemas ultimamente, discutindo mais do que o normal, mas eu pensei que era só uma daquelas fases difíceis que todos os casais enfrentam. Nunca imaginei que ela já estivesse decidida a terminar. Estávamos juntos há quase 7 anos, sendo 5 de casados, e tínhamos uma filha de 4 anos, Lucy, que eu adorava. Para mim, eram apenas tensões normais, algo que podíamos superar, mas aparentemente ela já tinha tomado sua decisão. Emily foi completamente fria sobre isso. Ela já tinha tudo planejado, queria a casa, o carro e, para piorar ainda mais, estava pedindo pensão alimentícia. Aquilo me atingiu em cheio. Eu já bancava quase tudo, trabalhava duro para nos manter confortáveis. Então por que ela estava agindo como se eu não contribuísse o suficiente? Meu advogado me disse para não levar para o lado pessoal, que era comum em divórcios as ex-mulheres pedirem o máximo possível, mas não parecia normal para mim. Parecia uma traição. Tentei conversar com ela, lembrar que eu já arcava com as despesas de Lucy, com a hipoteca, as prestações do carro e até a maior parte das compras. Mas ela não se importava. Queria tudo formalizado, legalmente garantido, para que eu tivesse que pagar a ela todo mês como se fosse uma conta fixa. Não queria só o essencial, ela queria controle. Queria esgotar tudo pelo que eu tinha trabalhado. E o pior de tudo, queria limitar meu tempo com Lucy. Tínhamos combinado que eu a veria todos os finais de semana, mas agora Emily queria reduzir para apenas 2 fins de semana por mês. Eu não conseguia acreditar. Lucy era o meu mundo, e a ideia de não vê-la todo fim de semana me fazia sentir que estava perdendo tudo o que realmente importava. Lutei muito para manter o tempo que tínhamos combinado, e não foi nada fácil. Na primeira vez que ela deixou Lucy comigo, depois de acertarmos a nova rotina, dava para sentir a tensão no ar desde o momento em que ela chegou à porta. Emily mal me olhou, não disse uma palavra além de me entregar a mochila de Lucy. Olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia bem, fria e sentida. Entregou Lucy como se estivesse passando uma sacola de compras, não a nossa filha. Ainda teve a audácia de me dizer para não deixá-la dormir tarde, como se ainda tivesse algum controle sobre o que eu fazia no meu próprio tempo com minha filha. Depois, virou as costas e foi embora sem dar tchau para ninguém. Quando entrei em casa com Lucy, senti uma onda de exaustão. Eu já estava trabalhando nos fins de semana para pagar as contas, e cuidar de Lucy nesses dias significava cortar ainda mais minhas horas de trabalho. Mas eu nunca abriria mão desse tempo com ela, de jeito nenhum. Emily podia estar pronta para pagar nosso casamento e seguir em frente, mas Lucy era a única coisa que eu me recusava a perder. Quando o divórcio foi finalizado, a realidade da minha nova vida me atingiu com força. Eu conseguia ter Lucy todo fim de semana, algo pelo qual lutei muito, mas equilibrar isso com o trabalho estava se tornando quase impossível. Trabalhar de segunda a sexta e, de repente, largar tudo para buscá-la na sexta à noite, passar o fim de semana inteiro com ela e voltar ao escritório na segunda-feira estava me esgotando. Mas ela era minha filha, e eu nunca desistiria do nosso tempo juntos. Emily sabia o que isso estava me custando, pelo menos tinha que saber. Eu ainda estava pagando as contas, cobrindo os gastos da casa, mesmo tendo me mudado para um apartamento pequeno para conseguir arcar com a pensão. Mas para ela, isso não era suficiente. Todo mês, como um relógio, ela queria o dinheiro. Meu advogado dizia que é assim que as coisas são, mas eu estava fazendo tudo certo e, mesmo assim, parecia que estava perdendo. Se eu atrasasse um pagamento sequer, Emily estava em cima de mim. Certo dia, fui trabalhar depois de um fim de semana inteiro com Lucy. Entrei no escritório me sentindo um zumbi, apenas tentando sobreviver ao dia, quando meu chefe me chamou para uma conversa. Ele disse que minhas ausências nos fins de semana estavam começando a ser um problema e que meu desempenho estava caindo. Tentei explicar, contei tudo sobre o divórcio, a guarda, a situação, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: todos temos nossos problemas, mas o trabalho precisa ser feito. Continuei insistindo, tentando manter o equilíbrio, mas, alguns meses depois, recebi a notícia que temia. Meu chefe me chamou à sala dele e disse que estavam me dispensando. 15 anos de trabalho duro, e foi assim que terminou. Nem me deram chance de melhorar. Fiquei atordoado, mas não tinha tempo para lamentar. As contas continuavam chegando, a pensão de Emily e Lucy também. Eu tinha que encontrar um jeito de pagar tudo. Sem emprego e com as economias acabando rápido, saía à procura de trabalho. Procurei na internet, nos jornais, mas nada aparecia. As opções eram ridículas. Virar atendente por um salário mínimo não ia pagar a hipoteca, muito menos a pensão. O pior era saber que, se eu não pagasse, Emily estaria em cima de mim. Eu perderia qualquer chance de manter o que tinha construído para Lucy e eu. 4 meses se passaram sem nada sólido. Minhas economias estavam quase zeradas, e acabei atrasando alguns pagamentos. Não contei a Emily que tinha perdido o emprego porque não queria ouvir sermões ou ter isso jogado na minha cara. Mas, claro, assim que o dinheiro parou de cair na conta dela, o telefone tocou. Ela gritava, perguntando por que o pagamento estava atrasado. Tentei explicar que estava procurando trabalho. As coisas estavam difíceis, mas ela não queria saber. Só se importava que o dinheiro não estava na conta dela. Sabia que ela ia denunciar. Honestamente, nem fiquei surpreso. Eu já estava no fundo
fundo do poço quando, poucos dias depois, ouvi uma batida alta na porta de casa. Atendi já sabendo o que estava por vir. Os policiais nem precisaram explicar. Fui preso por estar atrasado com a pensão alimentícia. Era 6 da manhã quando o barulho na porta me acordou. Não precisei adivinhar quem era. Quando abri, 2 policiais estavam lá, com expressões sérias, perguntando se eu era quem eles procuravam. Assenti com a cabeça e, antes que pudesse reagir, eles começaram a me informar sobre meus direitos e disseram que eu estava sendo preso por não pagar a pensão. Foi surreal. Sim, eu sabia que estava atrasado, mas parecia um pesadelo. Achei que talvez me dessem um aviso ou marcassem uma audiência no tribunal, mas não, em algemas, bem ali na minha porta. No caminho até a delegacia, só conseguia pensar na Lucy. Como eu explicaria isso para ela? Como dizer que o pai dela foi preso porque não conseguiu manter os pagamentos? Nada disso parecia justo. Fiz tudo o que pude para segurar as pontas depois do divórcio, mas aquilo era o golpe final. Na delegacia, tiraram minhas roupas, sapatos, carteira, tudo que me fazia sentir como eu mesmo, e me deram um macacão laranja. Depois, me levaram para uma cela. Sentei ali, tentando assimilar o que estava acontecendo, cercado por pessoas que realmente tinham cometido crimes. E eu só conseguia pensar em eu não deveria estar aqui. Estou aqui porque perdi o emprego, não porque sou um criminoso. Mas ninguém se importava. Era fim de semana, então disseram que eu só veria o juiz na segunda-feira. Isso significava que eu ficaria preso 2 dias inteiros. Tentei me manter isolado, sentado naquele banco de metal frio, olhando para o chão e lutando para não desmoronar. Minha mente só voltava a Emily, imaginando que ela devia estar se sentindo vitoriosa, como se tivesse ganhado essa batalha cruel. E na Lucy, eu nem sabia o que tinham contado para ela ou se ela sabia onde eu estava. Isso doía mais do que qualquer outra coisa. Na segunda-feira, estava exausto, física e mentalmente. Mal dormi o fim de semana inteiro, preocupado com o que viria a seguir. Quando finalmente fui levado ao juiz, ele me deu uma sentença de 5 meses no centro de detenção do condado. 5 meses por não conseguir pagar a pensão, algo que eu não pude fazer porque perdi meu emprego tentando ser um pai presente. Não houve empatia, nem reconhecimento pelo esforço que fiz. Apenas uma sentença e um caso encerrado. Quando cheguei ao centro de detenção, a sensação era ainda pior. Me colocaram junto com outros caras que não se importavam com o motivo de eu estar lá. Fiquei na minha, não conversava muito e segui uma rotina em comer, dormir, me exercitar e repetir. Não estava ali para fazer amizades, mas acabei conhecendo alguns caras que estavam na mesma situação, presos por não conseguir pagar pensão. Foi estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante saber que eu não era o único. Mesmo assim, não tornava a minha situação mais fácil. Todos os dias eu pensava na Lucy. Odiava não poder estar lá para ela e, embora eu não soubesse, temia que Emily estivesse contando alguma história para ela, algo que a fizesse pensar que eu a tinha abandonado. Me concentrei em passar por cada dia, contando os meses e mantendo a cabeça baixa para evitar problemas. Meus pais mandavam cartas e me visitavam sempre que podiam, tentando me manter motivado. Eu apreciava, mas só me fazia sentir ainda mais saudade da Lucy. Por mais exausto que estivesse no final de cada dia, havia algo dentro de mim que dizia que não estava acabado, e tinha que haver um jeito de consertar tudo isso e colocar minha vida nos trilhos de novo, por mim e pela Lucy. Certa vez, algumas semanas após começar a cumprir a pena, recebi uma carta. Achei que fosse outra dos meus pais, mas, ao ver o nome Brandon no envelope, meu coração disparou. Brandon era um amigo antigo, um amigo em comum entre mim e Emily. Na verdade, não ouvia falar dele há anos, desde um churrasco que fizemos uns 2 anos atrás. Lembrei que naquele dia ele parecia meio estranho, como se estivesse escondendo algo, mas nunca pensei muito sobre isso. Agora, ele estava me escrevendo do nada enquanto eu estava preso, e eu não tinha ideia do que esperar. Abri a carta e as palavras dele me atingiram como um soco. Ele disse que tinha ouvido falar da minha situação, o divórcio, a pensão, que eu estava preso por isso. Disse que ficou calado por muito tempo porque não queria se envolver, mas que não conseguia mais ficar em silêncio. E então ele soltou a bomba, e Emily vinha me traindo há anos. Ela estava com outra pessoa desde antes mesmo da Lucy nascer. O cara com quem ela estava agora, aquele pelo qual me deixou, não era um novo namorado. Ele já estava lá o tempo todo. Fiquei atordoado. As palavras na página começaram a embaralhar, mas forcei-me a continuar lendo. Brandon continuava. Brandon disse que achava que eu deveria fazer um teste de paternidade. Segundo ele, havia uma boa chance de que a Lucy nem fosse minha filha. Eu mal conseguia processar isso. Quero dizer, eu amava a Lucy mais do que tudo. Ela era minha filha, minha garotinha. Mas, agora, essa dúvida começava a surgir, algo que eu nunca sequer tinha considerado antes. Sentei ali segurando a carta tão forte que quase a rasguei. Era como se meu mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo novamente. Depois de ler aquilo, minha mente ficou um caos. Comecei a repassar mentalmente cada briga, cada desculpa estranha que Emily tinha dado, cada noite que ela chegava tarde dizendo que foi ao mercado. Coisas que antes não faziam sentido começaram a se encaixar de um jeito que eu nunca queria imaginar. Não conseguia parar de pensar nela mentindo, fingindo que tudo estava normal enquanto me traía todos os dias. Eu sabia o que precisava fazer. Assim que saísse dali, faria o teste de paternidade. Eu precisava descobrir a verdade, o mais dolorosa que fosse. Não ia continuar pagando pensão e passando por tudo aquilo se Lucy não fosse minha filha. Senti uma traição em um nível completamente novo, como se tivessem puxado o chão debaixo de mim. Mas, ao mesmo tempo, senti um novo tipo de determinação. Se Emily estava mentindo sobre Lucy e me usando esse tempo todo, eu ia fazer ela pagar por isso. Depois daquela carta, o tempo na prisão foi diferente. Eu não era mais um homem derrotado apenas tentando sobreviver dia após dia. Eu tinha uma missão. Mantive minha cabeça baixa, fiquei longe de problemas e esperei até o dia da minha libertação. Quando meus pais me visitavam, não falei nada sobre a carta. Não queria que eles se preocupassem
preocupassem ainda mais. Mas, na minha mente, só conseguia pensar no teste. Aquilo se tornou meu único objetivo. Eu não sabia como reagiria se o teste desse negativo. Lucy ainda seria Lucy. Ela ainda era a garotinha que eu tinha criado. Me olhava com aqueles olhos grandes e cheios de confiança. Mas a possibilidade de ela não ser minha filha era algo que eu não podia ignorar. Então, depois de tudo que Emily tinha feito, decidi que, ao sair, procuraria um advogado. Faria o teste e obteria as respostas que merecia. Quando finalmente saí, não perdi tempo. Minha mente estava focada em uma única coisa: fazer aquele teste de paternidade. Encontrei um advogado competente e expliquei tudo. Minha prisão, as exigências de Emily e, claro, a carta de Brandon. Ele ouviu tudo com atenção e disse que faríamos o teste o mais rápido possível. Marcamos uma audiência para tratar não só da pensão, mas de toda a confusão que Emily tinha causado. No dia do teste, cheguei e Emily já estava lá com Lucy. Ela parecia furiosa, os braços cruzados, tentando me fazer sentir culpado. Eu não me importei. Estava cansado de ser o único a se sentir mal. Mantive meu foco em Lucy. Quando ela me viu, abriu um sorriso enorme e correu para me abraçar. Aquilo me acertou em cheio. Eu passei anos acreditando que ela era minha filha, cuidando dela, amando-a. Agora, estava prestes a descobrir se isso era verdade. Mas, naquele momento, só abracei minha filha, beijei sua testa e disse que a amava. Quando finalmente a soltei, a entreguei de volta para Emily. Parecia querer sair dali o mais rápido possível. Foram 2 semanas. As 2 semanas mais longas e sem sono da minha vida. Todos os dias, eu me olhava no espelho e via as olheiras cada vez mais profundas. Minha mente girava em círculos. O que farei se ela não for minha? Posso lidar com isso? Eu praticamente a tinha criado, e a ideia de perdê-la me destruía por dentro. Mas, ao mesmo tempo, se ela não fosse minha filha, eu não podia continuar deixando Emily sair impune. Finalmente, o envelope chegou. Eu estava na sala de estar, olhando para ele, quase com medo de abrir. Sentei, rasguei o envelope e me obriguei a ler o resultado. 0,0%. Eu não era o pai dela. Assim, os últimos 4 anos da minha vida com Lucy pareceram ser arrancados de mim. Não lembro de ter deixado o papel cair, mas lá estava ele no chão. Eu apenas sentei ali, encarando o vazio, sentindo como se tivessem congelado meu interior. Eu tinha amado aquela garotinha como se fosse minha. Agora, descobria que não era. Depois de me recompor, liguei para meu advogado. Contei sobre os resultados e disse que queria seguir em frente com tudo o que tínhamos discutido. Queria processar Emily por fraude, danos emocionais e por todos os pagamentos de pensão que eu fiz enquanto ela me enganava. Meu advogado concordou e começou a preparar os documentos. Admito que, em parte, senti uma sensação de justiça, finalmente lutando contra o que ela fez. Mas, mesmo depois daquela ligação, não conseguia ignorar o sentimento de perda. Eu estava preparado para recuperar minha vida, mas perder Lucy não era algo que eu tinha planejado. Emily me roubou anos que eu nunca teria de volta. Lucy provavelmente nunca entenderia o que aconteceu. Mas, desta vez, eu não ia deixar Emily vencer. Ela mentiu, destruiu minha vida e arrastou Lucy para essa bagunça. O dia da audiência chegou e eu estava pronto. Depois de tudo que passei, a prisão, as mentiras, a perda do emprego e o pior de tudo, descobrir que Lucy não era minha. Eu só queria expor Emily pelo que ela tinha feito. Entrei na sala do tribunal com uma mistura de nervosismo e determinação. Emily foi a primeira a falar. Ela alegou que não sabia quem era o pai de Lucy na época, que acreditava que eu era o pai e que manteve o segredo para proteger nossa família. Tentou se passar como uma heroína, como se tivesse feito tudo pelo bem de Lucy. Era inacreditável vê-la distorcer a verdade para parecer inocente. Quando chegou nossa vez, meu advogado não poupou palavras. Ele apresentou a carta de Brandon, o teste de paternidade, os anos de pagamentos de pensão que fiz enquanto ela me enganava. Revelou até que o namorado dela, Polly, era o verdadeiro pai biológico de Lucy, que Emily estava recebendo pensão de nós dois. O rosto de Emily desabou. Ela percebeu que não tinha como escapar. O juiz foi direto. Disse que o que Emily fez era fraude e um crime grave. Quando ele anunciou a sentença, mal pude acreditar que Emily teria que devolver todo o dinheiro que recebi como pensão e seria condenada a 3 anos de prisão por fraude. Por um momento, senti satisfação. Emily me fez passar por tudo aquilo, finalmente enfrentaria as consequências. Mas, ao vê-la ser levada, outra realidade me atingiu. Lucy, que sempre me conheceu como pai, agora perderia a mãe também. O juiz me deu a custódia principal de Lucy, já que Emily iria para a prisão, e Cole não parecia interessado em assumir responsabilidades. Ele ainda foi condenado a pagar uma pensão reduzida, algo que eu administraria para Lucy. Saí daquela sala com uma vitória legal, mas sentindo como se tivesse lutado uma guerra e ficado com os cacos do que um dia foi uma família. No final, Lucy ainda era minha. Não de sangue, mas em todos os sentidos que importavam. Emily quase nos destruiu, mas eu sabia que, no fim, eu tinha conseguido o que mais queria, e Lucy ainda era minha filha. Agora, faria o que fosse necessário para garantir que ela tivesse um futuro feliz.